Alô, Revenda Mineira, tudo bem com vocês? Estamos de volta com a edição número 2 do podcast do Minas Petro, mais um canal de comunicação do sindicato, onde o revendedor tem voz e é ouvido. Você já sabe, todos os meses estaremos juntos trazendo dicas importantes para que os empresários tornem o negócio cada dia mais competitivo. Mês passado, conversamos sobre marketing e redes sociais, fundamentais para alavancar as vendas nos dias de hoje. Hoje, vamos falar sobre como o revendedor pode aproveitar melhor a área física dentro do posto. A gente já sabe como as margens do mercado de combustíveis são espremidas e o empresário não pode ficar refém apenas de venda de combustível. Tem um espacinho ali no posto? Será que eu coloco uma loja de conveniência? Cabe ali uma troca de óleo, um lava-jato? Será que é melhor alugar ali para uma barbearia, por exemplo, uma sorveteria? Não importa. O importante é que o revendedor estude opções e otimize o espaço para rentabilizar o estabelecimento. E mais uma vez, estamos recebendo um craque no assunto. Guilherme de Barros é proprietário de 2 postos, o Elcar e o Posto Gal, os 2 em Belo Horizonte, e há mais de 15 anos ele percebeu que era preciso diversificar. Nas 2 revendas há um leque de opções comerciais diversificado, drive-thru de empada, chaveiro, loja de tinta, de material de limpeza, de vinhos, ou seja, o posto é movimentado e não pode parar. Guilherme, seja bem-vindo ao nosso podcast e começa o nosso bate-papo perguntando o que o revendedor deve avaliar se ele quer implementar uma nova atividade no posto, além, claro, do espaço. Ele tem que sentir se aquela determinada atividade vai ter uma pegada comercial ali na região, certo? Oi, Guilherme, meu xará, um prazer estar participando aí do podcast de vocês, é uma mídia muito especial, eu já gravei muitos podcasts com temas diferentes e é um prazer, obrigado pelo convite, e no que eu puder ajudar aí, pode contar comigo. Bom, de fato, tem que sentir realmente qual que é a vocação comercial do local, né? Então a gente tem postos que vão ter vocações diferentes, desde postos rodoviários até postos urbanos, estando mais no centro ou mais na periferia, vai depender muito, e o que eu vou falar aqui tem a ver com a localização minha, que é ali no bairro Gutierrez. Então ali a gente sentiu, por experiência, que era necessário realmente diversificar, né, o comércio ali dentro do próprio posto para não ficar dependendo só da receita relacionada com o posto de combustíveis, né? Vejo que alguns revendedores ficam inseguros com relação a iniciar uma atividade que ele não tenha tanta experiência, como um restaurante, por exemplo. O que ele deve levar em conta para tomar essa decisão? Olha, de fato, os revendedores ficam inseguros em iniciar uma atividade que ele não tem experiência. Nós, lá no nosso caso, a gente prefere terceirizar o espaço mesmo. Então a gente aluga o espaço e quem toca é quem tem a vocação para atuar numa determinada área. Você até citou ali, por exemplo, o caso de restaurante. A nossa experiência com o restaurante foi péssima. Uma vez nós tivemos já no posto questão de restaurante e foi muito ruim porque virou um point. À noite, começava a incomodar os vizinhos, a gente acabou atraindo um público jovem que tinha um ticket médio baixo e era uma loucura, de fato, controlar a questão de estoque, etc. E foi uma experiência que não deu certo. Até com loja de conveniência também, a nossa experiência não foi boa. A gente tinha muitos jovens que paravam no posto à noite, abria a tampa do carro, colocava som alto para tomar uma cerveja com os amigos e tudo, e a gente acabou desativando a loja de conveniência. Esse foi um dos motivos também que a gente não quis mais ter loja de conveniência no posto ali do Gutierrez. Uma tendência que temos percebido é que os empresários têm inovado. Antigamente víamos postos somente com atividades ligadas com o setor automotivo, borracharia, troca de óleo, alinhamento e outros. Agora eu já vi que tem de tudo dentro de um posto. Estúdio de tatuagem, academia. Sair do óbvio do setor automotivo é um bom negócio? De fato, os revendedores, a gente vê que muitos seguiram essa questão de colocar outras atividades no posto. A nossa primeira experiência foi, de fato, quando a gente foi desativando algumas atividades. A primeira foi o próprio escritório no posto, onde a gente administrava os postos. A partir desse escritório, a gente alugou uma sala, depois compramos uma sala e alugamos o espaço que era do escritório para uma atividade comercial. Hoje, lá no posto, é isso. A gente tem essas atividades que você listou, né, que vai de loja de tinta, da Casa Tinta, Casa Rio Verde, a nossa cliente, nossa inquilina. A gente tem loja de empadas, que foi uma coisa interessante, foi uma ideia que a gente deu de fazer uma empada, tipo um drive-thru. A pessoa para o carro e pede pela janela do carro mesmo, né, aproveitando uma saída lá do posto. É uma lojinha bem pequena e ele tá lá, firme. O aluguel não é caro, porque a loja é pequena, mas a gente também teve a experiência de alugar um espaço do posto ali para colocar um quiosque do Chaveco, que é um inquilino muito bom também. O Max é um ótimo inquilino
usina ali e está há muitos anos já conosco. A gente teve a experiência também de transformar o próprio calibrador de pneus em um serviço, né? Então ele é pago à parte. A gente tem um ótimo prestador de serviço que é do Aramigo. Eu mesmo, né, que abri essa empresa vendo essa oportunidade. A gente tinha equipamentos aí em Belo Horizonte inteira, acabou se tornando uma tendência a cobrança de calibragem por iniciativa nossa de colocar nos nossos postos e divulgar o projeto como um todo, né? Que para calibragem de pneus, para a pessoa pagando R$1, colocando uma moedinha ou pagando R$1 pela calibragem. Uma preocupação que eu acho que, além do ponto comercial, é a questão de estacionamento, né? Que pode ser um problema para vários postos se o estacionamento for muito demorado, porque torna a área de manobra meio ruim. Então é importante ter um equilíbrio, né? E pensar também na questão de carga e descarga, que hoje o que me dá mais problema é quando tem que parar caminhão para descarregar tinta, por exemplo, ou bebidas, e às vezes ele para de uma forma que atrapalha o acesso para a pista, e isso é ruim, né? Mas a gente contorna isso através do treinamento dos funcionários. Guilherme, sobre a gerência de loja de conveniência, tenho conversado muito com os revendedores sobre isso e eles têm falado sobre como a conveniência se tornou muito mais que um complemento da atividade. Qual é a sua opinião sobre loja de conveniência própria e franqueada? Em relação à questão da conveniência e a troca de óleo e a ducha, por exemplo, né, a lavagem de carros, a nossa experiência foi bem negativa nos dois postos. Então, troca de óleo e ducha, nós resolvemos desativar em um dos postos por questão de gerenciamento do meio ambiente. A burocracia se tornou tão inviável que não vale a pena para a gente ter a ducha e a troca de óleo. A ducha nós chegamos a terceirizá-la no posto Gal no Caiçara, e ela foi terceirizada durante um tempo, mas depois passou a não valer a pena a partir do momento da renovação da licença de operação. E aí nós desativamos também a troca de óleo, já reformamos, e ficou uma loja excelente que a gente vai alugar, ela vai dar uma receita até maior do que a gente tinha com a troca de óleo. E mesmo que a receita seja menor, sabe, Guilherme, tem que avaliar se vale a pena você ter uma receita de 100, quando você poderia ter uma receita de 80 sem ter o trabalho e a chateação que acarreta uma operação comercial e o risco, né, emprego de capital, etc. Então, cada um vai ter que avaliar aí, de acordo com a sua possibilidade, se vale a pena ou não usar o espaço para uma atividade que tenha relação com o posto de combustível. Para nós, ali não vale a pena. A loja de conveniência, nós tivemos uma experiência interessante, mas muito negativa, porque são muitos itens para gerenciar. Lá no posto do Gutierrez, onde a gente tinha uma loja de conveniência bem grande, bem assim, modelo e padrão da Petrobras, foi péssimo, porque tinha muitos itens para gerenciar. Lá em volta, lá no entorno, tem muito comércio de conveniência, as padarias, mini mercados, sacolão. Então as pessoas acabam comprando certos itens nesses lugares, lanchonete. Então tem muita concorrência do mesmo segmento no posto, né, de loja de conveniência. Então, para nós não foi uma experiência boa, foi muito melhor ter alugado a Casa Rio Verde, que hoje tem uma loja de referência no bairro lá, para venda de bebidas, de vinhos, etc. Então, a loja de conveniência para nós não valeu a pena, não foi legal, não. E a gente está tendo experiência, por exemplo, com troca de óleo, como a nossa troca é pequena, também não está sendo legal lá no Gutierrez, porque a gente paga um royalty, por exemplo, na distribuidora, e o royalty é praticamente o que nós ganhamos também, né? Então, acaba que não está compensando também. O pessoal prefere ir em troca de óleo especializada, que tem vários elevadores, e ali ele consegue certamente um preço, às vezes, melhor. Então a gente também não está tendo um bom resultado e já está realmente analisando a possibilidade de desativar a troca de óleo para colocar ali também uma loja para alugar no espaço. Estamos chegando ao fim da nossa segunda edição do A Voz da Revenda, o podcast do Minas Petro. Guilherme, muito obrigado por aceitar nosso convite. Parabéns pela administração bacana que você faz aí dos seus dois postos. Olha, foi um prazer ter participado, espero que eu tenha esclarecido, e qualquer dúvida eu estou à disposição também, tá bom? Um abraço aí, parabéns pela iniciativa do Minas Petro, com esse podcast que eu vou passar a acompanhar. Você já sabe, mês que vem estamos de volta abordando assuntos que vão fazer a diferença dentro do seu posto, beleza? Um abraço, fui!